A oração tem o poder de transformar o seu coração e a sua casa. Quantas mulheres não têm sido o pilar de oração da sua casa? Quantas não desejam ardentemente que o seu esposo tenha o seu encontro pessoal com Cristo? Mas eu tô aqui nesse vídeo para te dizer, continua a rezar. Você é a luz no fundo do túnel da sua casa. Sabe aquela casa toda escura que tem que você vê lá de fora só uma janelinha com a luz acesa? É você, é a sua oração permitindo que tenha uma iluminação nessa casa. E com certeza, se você continuar, chegará o momento certo onde você vai ver essa casa inteira iluminada, onde o Espírito Santo irá atuar. Mas a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a força da mulher que ora. E o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é: a oração precisa transformar primeiramente você. E muitas mulheres acreditam fielmente que as suas orações é para a conversão do seu esposo. E sim, vai servir para isso também, mas primeiramente a sua conversão. Primeiramente, a oração tem que transformar o seu coração, as suas mudanças de atitude. A oração tem que te chamar para um confronto. E eu quero te perguntar agora, quando você olha para trás, há um ano atrás, você se tornou uma pessoa melhor? Você se tornou uma pessoa menos orgulhosa, menos preguiçosa, menos invejosa, menos ranzinza? Você está mais alegre, mais paciente? O que mudou em você? A gente não pode se permitir passar anos e anos e anos em oração sem ver mudança nenhuma. A oração tem que transformar o teu interior. Você tem que se tornar um pouquinho mais parecida com Cristo. É para isso que serve a oração, para que você vai se tornando imagem e semelhança dele. Mas para isso você tem que permitir ser confrontado. Você tem que permitir que o seu orgulho se quebre. Você tem que bater de frente com o seu orgulho e atuar em cima disso e de todos os outros pecados. A sua luta é contra os seus pecados, contra você, contra a sua carne e na busca da virtude. Não se engane pensando que as suas orações é só para transformar o coração do seu marido. O primeiro coração a ser transformado é você. A primeira alma que precisa ser salva é a sua. Você foi a primeira pessoa a ser tocada, a ser chamada. Mas Deus quer mudar muitas coisas em você. Ele quer fazer em você para depois fazer através de você. Porque uma mulher curada cura tudo à tua volta. Mas uma mulher ferida fere. Então você precisa permitir que Deus cure as suas feridas. De novo, o que tem mudado em você através das suas orações? Eu tenho uma paciente que quando ela chegou até mim, fazia 35 anos que ela não ia para a igreja, mas ela rezava em casa, piedosamente rezava o seu terço. E ela me perguntou, me questionou, ela falou: parece que Deus não ouve as minhas orações, porque já fazia 10 anos que ela estava tendo crise de ansiedade, de depressão, e ela estava se sentindo muito mal e se sentindo abandonada. E a gente conversou sobre isso, Eu falei: olha, faz 35 anos que você não se confessa. E você é livre para isso, você não tem nenhum impedimento para não se confessar. E você não se confessa, você não vai até a igreja, então você está permitindo que os seus pecados criem barreiras, como se ele estivesse fazendo um muro onde Deus não consegue acessar. Ele quer transformar você, mas para isso ele precisa ter livre acesso, e é você que precisa fazer isso através do pedido de perdão. Você precisa olhar para você, fazer um exame de consciência, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para isso, para que Deus possa ter liberdade de agir. Porque senão, é óbvio, Ele muito mais do que você quer a sua salvação. Mas se você não permitir, Ele fica impossibilitado. E depois de 35 anos, ela alcançou a graça de ir pedir a sua confissão. Isso, junto com a terapia, junto com todo o processo psiquiátrico que ela está fazendo também, ela teve uma melhora absurda. Mas quantas mulheres não estão cometendo o mesmo erro? São piedosas, rezam nas suas casas, mas reza só pelo outro e esquece de se permitir ser moldada. Esquece de fazer a obra concreta, de perdão, de fazer o seu exame de consciência e fica ali só nas suas orações, que sim, tem o seu valor, tá? Não estou falando para você parar com essa prática, estou falando para você olhar além. O que mais precisa ser feito? É claro, tem milagres que vão demorar, então tem graças que vão demorar para chegar mesmo. Mas se você está sentindo que as coisas não mudam, que as coisas estão paradas, que nada acontece na tua vida, talvez você esteja deixando de fazer coisas que são importantes. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar de novo é isso. Você olha para trás e você está percebendo mudanças em você? Porque se você não tá, você está fazendo alguma coisa errada. E se você sim está fazendo tudo certo, você fala ainda, olha,
Eu tô fazendo tudo que eu já sei, já estudei, já fui atrás, já pedi direção pro padre, já fiz tudo que eu podia fazer, né? Tô buscando o meu processo de desenvolvimento pessoal também, porque isso também faz parte. E ainda assim eu tô sentindo as coisas paradas. Ainda assim eu não sei qual caminho seguir, eu não sei qual direção. Eu quero te convidar hoje a fazer um jejum. Seja radical. Não é ser radical, na verdade, né? É fazer o mínimo. Jesus também fazia, não fez? Ele passou 40 dias no deserto antes de começar a sua missão. Então, se você quer saber mais de Deus, você quer ouvir mais a voz de Deus, você quer saber qual é o seu caminho, qual direção seguir, faça um jejum. Peça, ouça a voz dele, peça, fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero saber o que o Senhor quer de mim, eu quero saber o que fazer em tal situação, eu quero saber como agir com o meu esposo, eu quero saber o que fazer em relação ao meu trabalho, eu quero saber o que fazer em relação ao meu filho, eu tô me sentindo perdida nisso, eu quero uma direção naquilo, eu quero resposta. Em tudo, Deus fala, mas você precisa permitir que ele fale com você. Muitas pessoas rezam só num monólogo, você só fala, você só pede, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... mas você não para ouvir. Você não limpa o seu corpo, você não pede perdão, não faz uma confissão para poder ouvir a voz dele. Então faça uma confissão, faça um jejum para limpe a sua alma na confissão e faça um jejum para limpar o seu corpo, para estar apto a ouvir a voz de Deus e entender o que ele quer de você. Quais os passos que ele quer que você siga. Para pensar num jogo de futebol. Quando é que o jogo começa? Quando tem um apito, certo? Aí o jogo começa. Depois do apito, no momento do jogo, toda vez que tem um apito, os jogadores param para ouvir o que o juiz tá falando, né? A recomendação ali do juiz. Na nossa vida tem que ser igual. A gente tem que se mover quando Deus apita e fala, pode avançar. Mas a gente também tem que sempre parar quando ele apitar de novo e falar, para, aqui tá errado. E se você não recebe esses comandos de Deus, é porque você não tá se permitindo ouvir a voz dele, porque ele fala com você o tempo todo. Então, a sua oração tem muito poder. Não é que Deus não está te ouvindo, é você que não está se permitindo ouvir a voz dele. É você que está surda, é você que está acelerada, é você que está sendo muito Marta. Lembra de Marta e Maria? Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, uma só coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que é essa melhor parte? A gente precisa sim ser um pouco Marta aqui nesse mundo, né? A gente precisa fazer as coisas, mas a gente precisa essencialmente ser Maria. A gente precisa parar, a gente precisa ouvir. A tua alma clama por silêncio. Deus fala no silêncio. Você precisa diminuir esses barulhos. E silêncio não é só o parar e não fazer nada, porque às vezes você é mãe de muitos filhos ou você tem uma vida muito corrida e não vai conseguir. É parar a alma, né? É desacelerar a cabeça, é confiar, é entregar teu dia numa oração, ainda que seja uma oração enquanto você está fazendo as coisas. É confiar em Deus, é pedir direcionamento, é ouvir a tua voz. Você precisa pedir pedir a palavra de Deus. Você precisa clamar e entender o que ele quer da tua vida. Não é só rezar e nunca parar para ouvir. Às vezes as coisas ainda não mudaram porque você não está se permitindo ouvir a voz dele. Enquanto ele quer tanto falar com você, quer tanto mostrar o caminho. Essa graça que você deseja que aconteça na vida do teu marido, dos teus filhos, Deus deseja muito mais. Muito mais. Mas para isso, ele precisa de liberdade para fazer. E você precisa. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade. A oração é para que nós aceitemos a vontade dele para nossa vida. A vontade dele que é perfeita e agradável, que é melhor do que qualquer coisa que você mesmo possa desejar para a tua vida. Mas para querer a vontade dele, você precisa buscar essa intimidade, esse silêncio, buscar aquietar a tua alma, buscar confrontar a tua carne. Jesus é um Deus de sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Ele deseja sim o seu sacrifício. Você precisa lutar contra você mesma, contra a tua carne. A luta é contra você, contra os seus pecados, contra o teu orgulho. Você precisa se enfrentar para poder ouvir a voz de Deus. E depois que você ouve a voz de Deus e você tem a coragem de obedecer e de fazer renúncias, aí você vai ver essas coisas acontecendo, esses milagres acontecendo na tua vida, as graças que você tanto deseja chegando. Talvez ela não chegue da forma como você pensou, mas ela chega. Deus quer atender as suas vontades, desde que ela seja
boa para tua alma. Então você precisa querer ouvir a voz de Deus. O Senhor é nosso auxílio, nossa salvação. E você precisa confiar na palavra dele. Talvez você seja a única pessoa que reza na sua casa, mas através de você, através da tua coragem, através da tua oração, através do teu enfrentamento, graças serão derramadas em você, na sua família, através de você, em pessoas até mesmo desconhecidas. Então hoje eu te chamo a dar um passo além. Você já é uma mulher que ora, senão você não estaria aqui. Senão esse vídeo nem teria te interessado. Então sim, você já está fazendo as tuas orações frequentes. Agora eu te convido a ir além, a fazer a tua confissão e a fazer o seu jejum, para entender o que Deus quer de você, para ir para as águas mais profundas. Peço que você, se esse vídeo tocou em você, que você curta, deixe o seu like, já se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você quer ir ainda mais fundo no seu processo de transformação, eu te apresento aqui embaixo, tá aqui no link da descrição, o link para a terapia, para quem deseja, também, além de se aprofundar na vida espiritual, também fazer o seu processo de desenvolvimento pessoal, de se conhecer mais, de fazer o seu processo de cura. E pode entrar em contato comigo aqui para a gente agendar a sua sessão ou conhecer o curso Resgate, né? Para quem deseja de fato resgatar a tua verdadeira essência feminina e entender ainda mais o porquê que Deus te criou. Beijo, fica com Deus.